Alô, pessoal. Que bom que vocês estão com a gente mais uma vez, assistindo mais um desses nossos Café com Fé. E a ideia dos Café com Fé é justamente compartilhar com vocês não somente o estudo da Paraxá da semana, que por si já é um privilégio poder comentá-la com vocês, mas a ideia do Café com Fé é mostrar um pouco de como é que a gente caminha diante do Eterno todos os dias. E é um desafio, né, Fernando? Boa noite. Ô, boa noite, amigos do Israel no Caminho. Que bom que vocês estão com a gente mais uma vez. Esse eu acho que é o maior desafio nosso, né, Sam? De compreender, não só compartilhar a palavra, mas de viver a palavra, viver o estudo, o aprendizado e ser essa Torá ambulante todos os dias, né? Isso para mim é o maior desafio nosso. Pois é, gente, eu acho que desafios são parte da caminhada. E hoje nós temos um assunto que é, por si, muito desafiador, polêmico, se vocês quiserem, porque o estudo de hoje, o Café com Fé de hoje, se chama De Babel a Shavuot. E o Fernando está levando a gente para passear na casa dele. Tem Eu um tô problema de levando. reflexo, tem um problema de reflexo nos óculos. Parece que ele está com olheiras de não estar dormindo, mas na verdade é só a luz batendo nos óculos. Mas Desculpa, deixa eu gente, que a contar. família tava chegando, eu fui abrir a porta, perdão. Ok. Gente, todos nós temos vida além do canal, e então temos família, a gente procura um espaço de tempo para a gente compartilhar com vocês essas oportunidades, ao mesmo tempo que cuidamos das nossas coisas, que também é desafiador. Mas o estudo de hoje é justamente de Babel a Shavuot. Cenário: Deus deu uma instrução para Adão, Adão e Eva pisaram na bola, tomaram um puxão de orelha. O tempo passa, o povo se desvia, vem o dilúvio, sobra a geração de Noé, que recomeça de novo e pisa na bola outra vez. E eles pisam na bola de uma maneira tão sutil, se vocês quiserem, que eles viram e dizem: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo tope chegue aos céus, e tornemos célebre o nosso nome. Ou seja, sabe o que que é? Eu sei mais do que Deus, deixa comigo. Eu vou tomar o lugar de Deus. E o que acontece é de que realmente Deus toma a atitude que somente Ele pode tomar. Espalha todo mundo. Há uma confusão. A arrogância tentou e não conseguiu. Glória a Deus. Mas nós temos aí o contraste com Shavuot. Então, tem um cenáculo que tudo leva a crer que seja no templo pela quantidade de pessoas envolvidas, e as pessoas estão ouvindo os apóstolos. Então, nos leva a crer que eram pessoas que já se arrependeram dos seus pecados, pelo que nós lemos no livro de Atos, principalmente o versículo 21 do capítulo 2, onde diz que acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Adonai, o Senhor, será salvo. E aí continua: varões israelitas, atendei a estas palavras. Yeshua, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis. Ou seja, então as pessoas sabiam o que aconteceu. E foram eles que então foram reunidos. E eu gosto de uma passagem, Fernando, e já já te deixo falar um pouco, mas olha só, Atos 2, a partir do versículo 9, olha a multidão de pessoas que estava lá naquele momento. Atos 2:9 diz: Somos partos, medos, selamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frigia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Lívia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios.
como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Esses arábios, eles estavam lá seguindo Jesus, seguindo Yeshua. Cuidado que não é essa confusão que hoje a mídia nos vende. Então, todos eles foram reunidos pela ação do Espírito Santo, fazendo eles entender a grandeza de Deus. E aí, Fernando, agora é contigo de você complementar esse cenário tão diferente, né, Fernando? É, tarefa difícil, Sam. Você já deixou tão detalhado. Mas esse cenário, eu vejo sempre que tudo começa em Deus e termina conosco na nossa decisão, na nossa atitude com Deus, né? Deus criou o jardim no Éden, um lugar perfeito, onde não haveria luta, não haveria choro, não haveria dor, e o homem na decisão dele se afasta, né? Deus de novo, ele dá um reset no mundo, né? Com o dilúvio, ele fala, não, vamos começar de novo. Ele faz de novo aliança, todas as coisas, e o homem, pela arrogância dele, de novo, fala, não, eu sou maior do que Deus quer que eu seja, eu tenho um lugar maior, eu posso ser como Deus, né? Para mim, a Babilônia, Babel, né, confusão, ela acontece quando a gente tira Deus do trono da nossa vida e coloca os nossos anseios no lugar. Aí já começa a confusão, né? Então, a Babilônia, Babel, nada mais foi do que o anseio distorcido do homem de ser Deus. E eu acho que é aí que mora o perigo, né, Sami? Quando a gente fala em uma vida de retidão, uma vida de caminhar com o eterno, requer também uma vida de sacrifícios e de abrir mão de nossos sonhos, das nossas convicções, de muitas vezes daquilo que a gente quer, para que resplandeça a luz dele através de nós, né? E esse contraste, eu vejo luz e trevas. Se o homem deu lugar às trevas, Deus sempre vai dar um jeito de trazer a luz para nós, né? Então, Babel veio com confusão e trevas, Shavuot veio com a luz. Seria um novo start de novo. E o contraste mais lindo que a gente pode ter para mim de Shavuot é, na Torá, Deus dá a palavra, Deus dá a porta para Moshe dar para o povo e falar, olha, vocês vão viver por esses mandamentos, vocês vão viver por estas palavras. Essa é a porta. Só que não basta a gente atravessar a porta, a gente tem um caminho para seguir. E aí o caminho vem com o Espírito, com o derramar do Espírito de Deus, do Ruach, sobre aquelas pessoas em Shavuot, sobre toda a igreja de Cristo ali, né, que estava se formando ali naquele começo. Deus dá o caminho. Ele fala: agora você conhece a palavra, você conhece a lei, você sabe qual porta abrir e você sabe por qual caminho você vai seguir. Então, o que eu consigo ver, o contraste é toda vez que a soberba ganha espaço na nossa vida, as trevas à nossa volta aumentam. E toda vez que a humildade ganha espaço em nossa vida, a luz do eterno brilha à nossa volta. Então aqui a gente vê a arrogância do homem contra a humildade do homem. Qual caminho que a gente vai escolher? Porque os dois estão bem descritos na palavra. A Torá descreve os caminhos perfeitamente, a Berit Hadashah também. A gente vê o final dos dois caminhos. Então, um deles vai levar à salvação, vai levar ao eterno. O outro vai levar à condenação. E eu acho que aí talvez seja o mais importante que Deus coloca para nós, que é você decide. Eu preparei tudo, mas a decisão é sua, Você sabe não que, é? Fernando, quando você coloca dessa maneira, eu vejo, olha só, Adão e Eva, olha, por favor, estou te pedindo, por favor, não mexe naquele negócio, aquele pedaço não é para você mexer. Ah, tá legal, Deus, deixa com a gente. Foi lá, não, sabe o que que é? Ah, não acredita em Deus, não, deixa, pisa na bola. Logo depois vem Noé, e ele era um homem justo de acordo com o padrão daquela época. Não que ele era perfeito, mas naquela época ele era separado, ele era justo. Deu um bom exemplo. O pessoal, depois dele, não entendeu. Então, o que, que eu vejo que acontece? Muitas vezes nós vemos a palavra de Deus, nós ouvimos a palavra de Deus, a Torá está lá, é lida. Todo santo Shabat se lê uma paraxá.
vocês estão comentando, aliás, vocês participam dos nossos comentários toda semana, vocês sabem que toda semana tem leitura de Torá. Mas e como é que você interioriza o que você ouve? Eu gosto muito de Jeremias 31, 31, quando ele diz assim: hum, sabe o que que é? Vamos fazer uma aliança nova? Tudo aquilo que eu ensinei para os pais de vocês no deserto não valeu nada. Faltava ter um coração voltado para Deus. E Deus já tinha avisado lá em Devarim, Deuteronômio 4, circuncidai o coração. Não é que eu gosto de cortar o coração, mas é que eu gosto que o teu coração se volte para nós. E Yeshua completa isso, Fernando, quando ele diz assim: tá bom, sabe o que que é? Eu vou dar uma nova aliança. E é engraçado como, tanto em Jeremias como em Marcos e Mateus, quando Yeshua faz a declaração da nova aliança, ele diz Brit Hadashah. Os dois usam exatamente a mesma expressão, Brit Hadashah, uma nova aliança. Qual que é? Vou escrever no coração. Opa, é aí onde as coisas mudam de tamanho. Porque aí, então, dói no nosso coração ir contra aquilo que Deus falou. E aí, Fernando, aí é onde realmente muda o tom da conversa. Aí já não é mais me mandaram fazer. Aí vem aquela sensação, eu quero fazer. É isso? Eu vejo, Sami, isso perfeito que você está descrevendo. Eu vou fazer uma comparação só para as pessoas entenderem, né? A antiga aliança era mais ou menos relação de patrão e empregado. Faz, não, vou fazer por uma obrigação. As pessoas não assimilaram dentro do coração, como você falou, né? Não, então vou fazer porque eu tenho que fazer. E a Brit Hadashah, a nova aliança, é justamente uma relação de pai com filho. Dói pro filho quando ele não obedece ao pai. Ele passa a obedecer não porque ele tem que fazer, não porque ele se sente obrigado, ele faz porque ele ama. Ele faz porque o pai é importante para ele, né? Então, eu acho, de um certo aspecto, eu vejo o homem agora nessa nova aliança dando a importância para o eterno que ele deveria ter. Em primeiro lugar de tudo, fala, olha, aquele que realmente se compromete com Yeshua, se compromete com a palavra, com o Tanar, com a Berit Hadashah, ele tem um sentimento dentro dele assim de eu não quero decepcionar o eterno. Eu vou fazer porque eu amo, eu vou fazer porque eu honro. E é essa que é a chave de um bom relacionamento com o Eterno. Porque ele não quer uma obediência simples, simplesmente só porque você obedece, por uma obrigação. Ele quer uma obediência por amor. Tanto que Yeshua enfatiza isso inúmeras vezes. Aquele que me ouve e cumpre os meus mandamentos, esse é o que me ama. E ele será amado de meu Pai também. Porque aquele que me ama, o meu Pai ama. Então, Yeshua, no novo mandamento, eu vou colocar assim, né? Porque ele só mudou um pouquinho. Esse novo mandamento que ele deu pra gente, ele só tirou o limite, né? Ele fala: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, né? Amarás o próximo como a ti mesmo. Legal. Um novo mandamento eu dou pra vocês. Agora vocês vão amar os outros como eu amei vocês. Sabe aquela medida que você tinha? Não, até aqui eu vou. Ah, eu já fiz a minha parte. Olha, eu já tentei demonstrar. Não, remove esse limite. Porque o verdadeiro amor, ele não conhece barreira. E se você colocar limite no seu relacionamento com o teu próximo, você vai colocar limite no teu relacionamento com o eterno também. Que é isso que Paulo quer dizer lá na frente, que a gente está falando do contraste de luz e trevas, quando ele fala que a Torá é a sombra das coisas que viriam, né? Só tem sombra quem está na luz. Só tem sombra quem está iluminado. Ou seja, quando eu estou iluminado por Yeshua, a sombra da Torá é o que comprova que eu estou no caminho certo. É exatamente o que guia os meus passos para saber que eu estou no caminho certo. Só que aquilo já não deixa mais. Aquilo deixa de ser uma obrigação. Começa a ser um prazer. Começa a ser um prazer obedecer. Porque você sabe que o caminho que você escolheu é o certo. É o caminho que vai te levar ao coração do Eterno. A palavra é o coração de Yeshua escrito para nós. Quando eu quero ganhar o coração de alguém, eu faço o quê? Eu conheço esse coração, né? Eu tenho que conhecer a pessoa quando eu quero ganhar ela. Então, como é que eu ganho?
a Deus, vamos colocar entre aspas assim. Quando eu busco passar tempo com Ele, lendo a palavra, conhecendo Ele, orando e cumprindo aquilo que Ele pede para a gente cumprir. Eu acho que Shavuot é a oportunidade que Deus dá da gente conhecer Ele de verdade. Cada festa fala de uma coisa, de um aspecto, né, Sammy? A gente sabe disso. Mas Shavuot, que é a entrega do Espírito dele para nós, para mim, é a oportunidade da gente conhecer Deus por quem Ele realmente é. Eu acho que esse contraste é que fecha assim com chave de ouro. O que que você acha? Então, você está falando e você fala do segundo maior mandamento que Yeshua nos deu, amar ao próximo como a ti mesmo, mas ele fala do primeiro. E o primeiro é Ve'aftah et Adonai Elohecha, amarás o teu Deus de todo o teu ser, de todo o teu entendimento, de todas as coisas. E aí vem aquilo que você está nos dizendo, né? Como é que você ama se você não conhece? Agora, para você conhecer, você precisa saber o que que ele deu, o que que ele determinou, o que que ele disse, o que que ele prometeu, como é que tudo isso se amarra. Então, fica evidente, fica claro, não deixa dúvida, não tem percalço o texto do Tanar como um todo, o Sefer Abritot, que é Gênesis a Apocalipse, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela é a revelação de Deus. E como ela é a revelação de Deus, como é que você vai amar alguém se você não conhece? Aí, lição de casa. Começa em Gênesis 1 e acaba em Apocalipse 22. Porque aí é onde você vai saber quem é o Deus que deu a nossa vida. Ou seja, o nosso Criador. O que que ele fez, o que que ele prometeu, como ele disse. E essa luz realmente só anda na luz quem decidiu sair das trevas. As trevas Exato. incomodam. Ela é pesada, enche a boca de pedrinhas o tempo inteiro, porque você sabe que você está caminhando no pecado. De repente enche os olhos, mas em seguida você tropeça e a boca fica cheia de amargura, tá? Isso. Aí a mudança de atitude vem quando essa inscrição da lei no teu coração faz o teu coração sangrar. Ele fica É. vivo. Isso é o diferencial. Então, Shavuot realmente é o momento aonde nós, como povo de Deus, descobrimos que o nosso tamanho acaba na kippah, né? Quer dizer, Exato. acima disso é arrogância e prepotência. Abaixo disso é o que Deus fez, a criação de Deus, que eu tenho repetido muito isso várias vezes. Deus queria um povo para ser o povo dele. Então, queria um povo para o louvor dele. Ele foi dando oportunidades. Nós aproveitamos as oportunidades que ele deu somente depois de descobrir quem ele era. Aí sim. Então, aquilo que a gente queria compartilhar com vocês hoje é exatamente esse sentimento de poder extravasar a alegria de saber quem é o nosso Criador e poder É. deixar para vocês uma mensagem clara. A Bíblia, ela não muda, ela é perfeita, inerrante, 100% verdadeira, de um até o outro extremo. Mas cabe a cada um de nós uma atitude clara: crer no conteúdo ou não crer no conteúdo. Não existe esse negócio de que eu fico no meio do caminho, né, Fernando? Não, não existe. Até para pegar esse último gancho que você deu sobre o maior mandamento, sobre a confusão, é, como a gente tem que conhecer o Eterno, você vê que todo mundo em Babel, na Babilônia, não conhecia verdadeiramente o Eterno, plenamente. Por quê? Um lugar onde tem arrogância só tem o conhecimento de mim mesmo, porque eu enxergo por uma lente onde os meus valores são maiores. E a prova disso é quando Yeshua está sendo provado pelos saduceus, em uma passagem que eles tentam pegar Yeshua, né, no engano, falam, olha, mestre, tinha uma mulher, casou com um homem, né, e ele não teve filhos, morreu, aí o irmão foi cumprir a lei do levirato, não deu irmãos, morreu, foram 7 vezes que ela casou, por fim morreu a mulher. Na vida vindoura, qual deles, de qual deles ele vai ser esposa, visto que ela foi esposa de todos, né? Yeshua fala a maior chave, talvez, na Bíblia escondida, que ninguém presta atenção. Ele fala assim: errais
por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. De que escritura ele estava falando, se na época dele a Brit Hadashah não estava escrita? Ele está falando do Tanar. Ou seja, lembra que a gente começou falando que Shavuot é a porta e o caminho? Você vê que ele pega escrituras e poder de Deus. Escritura é a porta. É a porta de entrada numa relação com o Eterno. Eu vou conhecer o Eterno através delas. E o poder de Deus é a graça derramada do Espírito sobre nós. Quando nós nos relacionamos com Ele, entregamos a nossa vida, nos arrependemos, buscamos viver com essa integridade, vem o poder e a graça do Eterno sobre nós. Então, o contraste maior é, aqui para mim, sabe, como a gente estava falando, a maior lição é: não deixe que a visão sobre que você tem sobre você seja maior do que aquilo que Deus representa para você. Deus sempre vai ter que ter o maior lugar na nossa vida, acima do nosso trabalho, acima dos nossos sonhos, acima da nossa família, acima das nossas metas. Quando Deus está no lugar de primazia, tudo se encaixa. A gente busca Deus até que nada mais importe, Sam. É o que eu tenho falado para as pessoas. Porque quando eu chegar nesse lugar que nada mais vai importar, nada mais é mais importante que o eterno, nada vai ter a capacidade de me tirar da presença dele também. O meu foco vai estar somente nele e nesse caminho. Então a maior lição que eu queria, que a gente quer deixar aqui, mas que eu queria compartilhar com vocês, amigos do Israel no caminho, busque a Deus até que nada mais te importe. Faça disso uma prioridade. Fala, vou buscar Deus acima de tudo. Como eu vou fazer? Não importa. Você vai orar 20 horas, você vai orar 1 hora, você vai orar 10, não importa. Importa é o quanto você vai dedicar de você mesmo para Deus para se diminuir e ele aparecer em você. Porque quando chegar nesse lugar, querido, eu te garanto que as lutas da vida, elas podem te desanimar às vezes, mas elas nunca vão te abater e nunca vão te afastar do eterno. Amém? É isso aí, pessoal. Vejam que você só pode chegar nisso que o Fernando está explicando quando você conhece o teu Deus. E como é que você conhece? Conversando. Então, conta para ele as tuas dificuldades, conta para ele os teus problemas. Não é que ele não sabe, ele já sabia. Tá? Ele só quer que você realmente seja honesto com ele e conte as tuas dificuldades. Porque quando você conta, você abre teu coração e deixa ele entrar. Pessoal, essa é a diferença entre Babel e Shavuot, que nós gostaríamos de que você viva Shavuot, que você se esqueça de Babel, que você se esqueça da Babilônia. Pelo contrário, lá não acrescenta nada. É difícil, complicado e, acima de tudo, não é o que o Deus Todo-Poderoso quer para você. Ele quer Shavuot na tua vida. Então, Amém. é isso que nós queremos que aconteça na tua vida. Que você viva Shavuot todos os dias da tua caminhada e que o Eterno realmente esteja mostrando o seu amor, o seu cuidado, o seu carinho na tua vida, na tua casa, na tua caminhada e que tenha o carimbinho. Eu sou do Eterno. É isso aí, pessoal. Isso aí. Amém. Aleluia. Gostei. Tchau, tchau, pessoal. Shalom, Até a shalom, gente. Que próxima. vocês tenham um Shavuot maravilhoso hoje e sempre na presença do Eterno. Até a próxima. Aleluia. Tchau.